Boa noite a todos. Aqui é Pedro Paulo Zalu Bastos, sou professor de Estudo de Economia da Unicamp e estamos usando essa ocasião para lançar a nota do SECOM, número 15, chamada SECOM é o Centro de Conjuntura e Política Econômica do Estudo de Economia da Unicamp, e a nota número 15 é chamada Pandemia, Emissão de Moeda e Dívida Pública no Brasil, uma contribuição para o debate. Eu escrevi essa nota. Eu sou professor associado do Estudo de Economia e pesquisador do SECOM, e eu estou tendo a grande honra de receber aqui para conversar sobre os temas, sobre os debates que estão ocorrendo a respeito da questão da política monetária e da política fiscal no Brasil. Estou recebendo hoje o professor Daniel Negreiros Conceição, que é professor da UFRJ e que, estamos muito orgulhosos aqui de estar recebendo o Daniel. Daniel, seja bem-vindo. Espero que você volte aqui no canal do YouTube do Instituto de Economia. Obrigado, Pedro. É uma honra imensa estar com vocês aqui da Unicamp, contigo principalmente. Eu sempre menciono para os colegas como você é uma referência importante para o debate sobre questões fiscais aqui no Brasil. Eu lembro sempre do momento em que você denunciou o austericismo, né? O austericídio brasileiro, e eu usei isso dali para frente, que eu achei brilhante a forma como você trouxe para o debate essa questão, e desde então tem sido aí uma importante referência para nós que fazemos essa discussão. E eu adoro, participar das conversas com vocês do Instituto. Então, vai ser sempre um prazer, uma honra voltar aqui quantas vezes vocês precisarem. Ótimo. E é bom dizer também que o Daniel é uma pessoa que há muito tempo vem estudando a chamada teoria moderna da moeda, ou teoria monetária moderna, ou Modern Money Theory, e, inclusive, ele fez estudos de pós-graduação, se eu não me engano, você fez um doutorado na Universidade de Kansas, né? E é orientando... Eu estou devendo a tese. Está devendo a tese? Estou devendo a tese. Ah, tá, eu estava negociando o retorno agora, no início da pandemia, quando o Ray veio para cá, né? E aí a pandemia pegou a gente. Mas a pandemia atrapalha. Aberta. Ótimo. Vamos lá, estamos muito, digamos, ansiosos com essa sua tese. Então, Daniel, basicamente, acho que o público interessado nessas questões já sabe que ocorreu uma grande controvérsia no Brasil a respeito do que deveria acontecer com a política monetária e fiscal na situação provocada pela pandemia, né? Porque, subitamente, o debate brasileiro acabou, digamos, se direcionando para um certo consenso a respeito da ideia de que é preciso gastar deficitariamente, de que a ideia de que o Estado brasileiro não pode realizar gasto deficitário, porque, como diz o bordão, se eu não me engano, inventado pelo professor de economia e colunista da Folha, Marco Lisboa, acabou o dinheiro. Então, não tem o que fazer, a única coisa que tem que fazer é cortar os gastos, não é? E como, eventualmente, um aumento dos impostos pode relaxar essa pressão para cortar os gastos, na verdade, você não tem que resolver o problema com base em nenhum tipo de elevação da carga tributária, mas tem que implementar uma política de ajuste do gasto à disponibilidade de dinheiro, né? E isso se mostrou uma completa falácia, não é? Praticamente todos os economistas que vieram repetindo esse bordão de que acabou o dinheiro, admitiram que o dinheiro não tinha acabado e que, diante de uma situação considerada de emergência pública, não é? Essas finalidades de política econômica se tornaram mais importantes do que as formas de gestão da política fiscal, particularmente do que uma determinada meta a respeito do déficit, não é? Então, é nesse cenário que a gente está falando. A gente está falando num cenário em que, subitamente, todos admitem, os economistas admitem aquilo que a gente sempre disse, né, Daniel? Que não existe restrição para gasto
e endividamento em moeda local. Não é isso? Não existe isso. Você concorda com isso? Não, concordo plenamente. É engraçado, né? Porque quando a gente apresentava essa tese anteriormente, era meio que recebido como maluquice, né? E a insistência dos economistas liberais, né? Dos economistas que defendem a necessidade de ajustes fiscais e comparam o governo a uma economia, né? A economia a situação do governo, a situação de uma dona de casa, de uma empresa. Esses economistas chamavam a gente de completamente irresponsável, né, como se o que a gente estivesse dizendo fosse um absurdo. E, na verdade, e aí é que talvez venha um pouco a utilidade e a relevância da teoria monetária moderna, né, da teoria da moeda moderna nesse momento, que é a insistência no reconhecimento de que o Estado ele tem uma situação completamente diferenciada de todos os outros participantes da economia, né? Porque a moeda em si já é uma dívida pública, né? Ela é um título de dívida, no caso real que a gente usa, é um título de dívida muito parecido com o título do Tesouro, só que ele é um título do Banco Central, né? Tem maturidade instantânea, ou seja, ele é perfeitamente líquido e é o que a gente usa para fazer pagamentos na nossa economia. Então, esse criador da moeda não pode recebê-la antes que ele tenha criado, porque senão alguém estava falsificando moeda na economia. Então, nesse sentido, a causalidade que funciona para a gente, que é receber moeda para depois gastar, não faz nenhum sentido para o Estado, né? Agora, existem algumas inconveniências aí que são a institucionalização desse Estado como figura econômica, né? O Estado, por exemplo, o Estado brasileiro se divide em dois braços econômicos com estruturas patrimoniais distintas. Então, você tem o Tesouro Nacional, a autoridade fiscal, e você tem o Banco Central, que é o criador da moeda, o emissor da moeda, que a gente usa para fazer pagamentos. Se isso não acontecesse, ficaria muito claro que todo gasto público é feito emitindo dívida e criando moeda, né? Porque a moeda estatal apareceria como item do passivo desse Estado todo, e aí ele entraria nas carteiras das pessoas. A gente talvez até entendesse o endividamento público como descoberta de riqueza, porque de fato seria o equivalente da gente ter uma mina de ouro, né, se usasse ouro como moeda, e o governo fosse dono da mina de ouro, a gente entenderia o endividamento público como descoberta de mais ouro, que é isso que ele faz, ele bota esse dinheiro na economia. Mas como a gente separa as coisas, fica parecendo de fato que o agente fiscal não pode criar moeda para gastar. E essa ilusão, ela hoje está sendo um problemão, porque ela faz a gente achar que não pode gastar. E essa era a mentira que se contava até o início da pandemia. A pandemia, acho que deixou essas pessoas que defendiam que não tinha mais dinheiro tão assustadas que o próprio Paulo Guedes foi obrigado a chegar em rede nacional e dizer, olha, era mentira, na verdade, quando eu dizia que não tinha dinheiro para gastar, o problema, na verdade, era que eu não podia gastar por falta de autorização legal. Mas tem dinheiro para gastar, né? E ele gastou rios de dinheiro. Então, acho que a gente precisa mostrar aqui que, desde então, a gente vem praticando o gasto público como sempre fez, só que num volume muito maior diante da arrecadação colapsada. Mas não há nenhuma novidade no gasto deficitário do governo federal criador de moeda. Isso já acontece, né? Só que o caminho é um pouco difícil de mostrar para as pessoas, para que elas percebam que o governo está criando moeda, inclusive com a ajuda do Banco Central já, para poder gastar. E talvez por isso que a tua nota ela vem no momento certíssimo, importantíssimo, porque ela joga esse debate para o centro, pelo menos, da heterodoxia brasileira, e de uma maneira já muito clara, aonde estão os problemas que a gente precisa resolver. Inclusive o problema do entendimento geral. Você fala muito bem, no final das contas, a gente tem um desafio pedagógico. Né? É isso. E eu acho que para o público em geral, porque, na verdade, Daniel, essas nossas lives do Estudo de Economia estão sendo também assistidas por um público que não é especialista de economia. Né? E esse público vem sendo, digamos, condicionado, vem ouvindo há muito tempo a ideia de que o gasto público e o Estado brasileiro funciona exatamente como uma economia doméstica, como uma casa.
Quer dizer, ele só pode gastar na medida das suas receitas. Então, se eventualmente as receitas caem, não é? Tem que fazer como uma família faz, que é apertar o cinto, começar a escolher os gastos que têm que ser cortados porque acabou o dinheiro. Essa ideia do acabou o dinheiro subentende, não é? Supõe a noção de que o Estado e a economia como um todo podem ser entendidos como uma casa, né? O grande problema de entender isso, é claro, a gente sabe e fala isso para os nossos alunos, né, Daniel, é que, na verdade, existe uma grande diferença entre o Estado e as casas e as famílias, que é o fato de que as decisões de gasto do Estado, primeiro, podem ser financiadas com base em instrumentos financeiros, moeda, título público, que o próprio Estado cria. Porque a própria moeda é um mecanismo de endividamento. Claro que ela é, digamos, a princípio, menos cara, muito menos custosa do que o título da dívida pública. A gente vai exatamente discutir isso, tentar explicar isso para o público. Não é? Mas como que também a emissão de moeda, dependendo da adicionalidade do Banco Central e do Tesouro, também tem um custo do ponto de vista de título da dívida pública. Que se transformar em dívida pública não é pagar juros. Já vamos explicar isso, o que são as operações compromissadas, né? Agora, além dessa possibilidade de gasto, é muito importante o fato de que a própria decisão e o nível de gasto do governo afeta, depois de um determinado período, a própria arrecadação do governo. Essa é a diferença essencial. Quando uma família aperta o cinto, ela pode supor que tudo mais vai ficar constante. Então, as outras famílias e o Estado vão continuar gastando do jeito que gastavam. Então, o fato da família cortar o seu gasto não vai prejudicar as suas receitas no futuro. Então, ele vai poder se ajustar assim por meio do corte de gasto. Com o Estado, com o governo, isso não acontece, porque o governo representa mais ou menos, para facilitar a conversa, 1/3 da economia brasileira, certo? Então, quando o governo realiza um corte muito brusco do gasto, seja do gasto em investimento, seja do gasto dito corrente, isso vai produzir uma redução das receitas do setor privado, e o setor privado, diante do impacto dessa redução de renda, pode decidir, este sim, porque o setor privado tem uma restrição financeira muito maior do que o governo. Então, se persistir por muito tempo uma queda da receita privada provocada, por exemplo, por uma contração do gasto público, porque o gasto público vira necessariamente receita privada, não é? Aí os empresários e as famílias podem cortar seu gasto e, à medida que cortem o seu gasto, vão reduzir a arrecadação tributária. Então, aquela política do governo que controlou os gastos do governo para tentar ajustar o orçamento público acaba produzindo um efeito que a gente chama em economia contraproducente, o efeito contrário daquele que era esperado, porque num segundo momento isso vai acabar produzindo uma queda da arrecadação fiscal e produzindo aquilo que se queria evitar, que é um agravamento do desequilíbrio orçamentário. Sobretudo, se a queda de receita já ocorrer por conta de uma redução do gasto privado, não é isso, Daniel? Porque a gente sabe que a economia funciona em ciclos. As empresas, as famílias, às vezes, reduzem os seus gastos para pagar suas dívidas. E, nesse momento, se o Estado experimentar uma redução da sua arrecadação tributária e também reduzir os seus gastos, vai acabar reforçando aquele movimento de desaceleração do gasto privado que produziu, num primeiro momento, a queda da arrecadação tributária. Não é? E, ao apertar o cinto, o governo acaba produzindo um reforço daquela conjuntura cíclica de desaceleração do gasto privado, que pode produzir um círculo vicioso
de queda do gasto privado, de queda do gasto público, de queda da receita privada, de queda da receita tributária, que joga a economia numa crise profunda. Não é? Mais ou menos isso que ocorreu em 2015. Concorda, Daniel? Perfeito. Aquela opção pela austeridade, aquele ajuste que ia ser curtinho, acabou levando 2 anos e pouco, a gente nem saiu ainda dele, né? Não é isso? As pessoas têm muita dificuldade, né, Pedro, de entender a natureza diferenciada dos agentes macroeconômicos, né? É a falácia da composição, que a gente tentou explicar para as pessoas. Olha, quando você considera um agente sozinho e todo o resto dado, né, se ele não tem impacto nas condições depois que produzem a receita dele, fica claro. Eu e você, se quisermos melhorar nossa situação financeira, precisamos gastar menos, consumir menos e fazer investimentos rentáveis, né, que seriam depois recompor a nossa poupança em formatos rentáveis. Mas isso só vale para a gente, porque quando a gente corta o nosso consumo, a gente não reduz a nossa própria renda. Isso não vale para a economia como um todo. Da mesma forma que, como o governo participa da economia como um agente macroeconômico interligado, a gente tem que olhar, então, para o efeito do próprio gasto, inclusive na arrecadação, no resultado do governo. Você falou, né, basta olhar para as identidades, a gente vê que o gasto público, né, na verdade, vamos olhar para o resultado do governo, então a arrecadação. Ela necessariamente vai ser igual ao gasto público, né, mas o resultado financeiro, positivo ou negativo, superávit, né, ou déficit do setor privado e dos estrangeiros. Então, para você melhorar o resultado do governo, né, para gerar um superávit, você necessariamente vai ter que tirar de algum lugar. Isso é horrível para o setor privado, principalmente num período de recessão, né? Você já tem um setor privado capenga, né, tendo dificuldade de se manter com a demanda saudável, ou seja, vender tudo aquilo que pode produzir, não tem nem oportunidade de vender o suficiente. E você ainda vai tirar isso, né, esse estímulo, reduzindo o gasto ou tentando aumentar os impostos, então certamente você vai alimentar essa bola de neve recessiva, né? Na pandemia, procíclico, né? Eu acho que na pandemia isso ficou muito claro, porque a pandemia interrompeu os canais de geração de renda do setor privado, né? Aliás, muito antes de ter sido decretado algum tipo de política que envolvesse isolamento social. A nota anterior do SECOM, a nota 14, mostra isso, né? Que em março a economia já experimenta uma queda muito brusca do consumo de energia, sobretudo o consumo não residencial de energia, muito antes da decretação das políticas de isolamento social, porque, na verdade, aumenta muito a incerteza a respeito do futuro e a reação diante de uma situação de incerteza é a de corte de gastos para se proteger diante de um futuro completamente incerto e muito prene de ameaças, né? Então, nessa situação em que estrangulam-se os mecanismos de geração da renda privada, só um agente macroeconômico é capaz de evitar uma crise econômica destruidora. Destruidora no sentido que, se o governo brasileiro não tivesse usado a sua capacidade de gastar deficitariamente, numa situação em que a arrecadação fiscal, a arrecadação tributária está despencando, se o governo brasileiro não tivesse usado essa capacidade de ter déficits, os bancos já teriam quebrado hoje. Né? Os bancos já teriam quebrado. Né? As famílias seriam incapazes de pagar suas dívidas, as empresas interromperiam atividades, interromperiam também o pagamento de suas próprias dívidas, a incerteza em relação ao sistema bancário ia se transformar numa situação polarizada, todo mundo ia achar que o sistema bancário ia estar com problema, não é? Um banco ia fugir de emprestar para o outro e, eventualmente, poderia ocorrer até algum tipo de fuga bancária, não necessariamente com corrida aos bancos,
né? Mas transferência de recursos para outros ativos, eventualmente tentando migrar para dólar. Quer dizer, existe uma possibilidade de uma crise financeira, como ocorreu nos Estados Unidos, como ocorreu na Europa em 2008, que sem a ação do Banco Central e do Estado, do governo brasileiro gastando, vai destruir os mecanismos que tornam uma economia privada operacional. Isso ficou muito claro, né? Que se o governo realizasse a mesma postura de contração de gastos que o setor privado estava fazendo, que os bancos fizeram já em março, a economia ia entrar numa espiral negativa da qual muito provavelmente não sairia tão cedo e os prejuízos seriam difíceis de contabilizar, não é isso? É a nossa disputa, né? O debate macroeconômico, no final das contas, ele sempre fica preso nessa ideia se o gasto privado é procíclico ou contracíclico. Ele é obviamente procíclico, né? Quanto mais você pode vender, mais você vai gastar, inclusive porque as oportunidades de vender lucrativamente estão se expandindo, né? Então, o investimento corre atrás da demanda, né? Ele vai aonde você tem oportunidade de gastar. E, da mesma forma, o consumo. Quanto mais renda você tem, mais você vai gastar. E a própria dinâmica do financiamento privado é a mesmíssima coisa, né? Os bancos vão emprestar, aliás, é outro mito, né, da economia tradicional, de que os bancos precisam dos recursos, uma caixinha de moedinhas. Não, ele cria aquela moeda que ele empresta e aí os mecanismos de provisão de liquidez servem para que ele nunca tenha dificuldade de garantir aquela criação de moeda bancária. No entanto, ele não vai emprestar se ele achar que o cara não vai ganhar o suficiente para pagar juros e, né, ter uma situação de solvência. O próprio banco, na verdade, o que ele se preocupa, sempre como você deixou claro, é a solvência dele. Ele precisa se preocupar com a estrutura patrimonial. E é engraçado que agora, né, Pedro, eles alegaram, justamente para receber toda a ajuda do governo, que o problema era de liquidez, como fizeram lá atrás, em 2008. O banco é fogo para contar essa história. Não, o problema é que se eu não tiver dinheiro, eu não vou poder emprestar para as pessoas, porque eu empresto o dinheiro que eu tenho. Né? Absolutamente mentiroso isso. Na verdade, a preocupação deles é quebrar, porque os ativos que tem nas carteiras podem perder o seu valor. Se ele for dívida de uma empresa que quebrou, acabou. Aquilo ali desaparece. E aí o balanço patrimonial vai ficar insustentável. E aí vem uma auditoria e diz, você não pode refinanciar esse cara. Se essa dívida é paga da tua carteira. O banco vai ser obrigado a reconhecer que está quebrado. Então, ele diz que não tem dinheiro para emprestar, ele recebe, né, reservas e não vai fazer nada com isso, porque ele não faz com isso nada. Ele não empresta as reservas. Então, o que ele faz de novo? Joga isso para render em títulos públicos. Né? Então, isso foi o que eles fizeram lá atrás, em 2008, convenceram o Tesouro Americano a encher, né, a economia de dólar. Depois o Fed fez operações que chegaram a 29 trilhões, que torna uma coisa absurda, e aquilo não se moveu 1 centímetro para criar crédito privado, porque não é isso que cria crédito privado. O que cria crédito privado é a oportunidade de emprestar para quem vai ganhar dinheiro. Né? Então, a gente tem vários espaços onde esses mitos atrapalham e reforçam política. Né? Aí acabam... É bom, por um lado, porque, de fato, você precisa evitar a quebradeira dos bancos. Senão, você tem mais um problema. Tem a pandemia, tem a depressão que você descreveu, que não é por causa do isolamento, é a própria pandemia e a bola de neve recessiva por conta da dinâmica da demanda agregada. E depois você ainda ia ter, em cima disso, uma quebradeira, uma crise financeira monstruosa, só retroalimentando tudo. Então, tem que segurar. Como a gente estava conversando, não dá para estatizar todos os bancos. A gente não vai fazer isso, então, já que não dá, vai ter que salvar os privados, porque não dá para tolerar uma quebradeira dos bancos. Isso que você falou fica muito claro no fato de que o Banco Central liberou, em março, 108 bilhões dos chamados depósitos compulsórios que os bancos são obrigados a reter obrigatoriamente no Banco Central, para supostamente irrigar de liquidez e de moeda de reservas bancárias os bancos e, digamos,
no senso comum, a forma mais, digamos, simples de entender o negócio bancário é exatamente o que você falou. As pessoas acham que o banco recebe a poupança das pessoas que vão lá depositar no banco o seu dinheirinho e o banco faz o intermédio, intermedia esses recursos, transferindo esses recursos para quem precisar de poupanças para, eventualmente, realizar algum projeto de investimento. Então, o banco teria apenas essa tarefa de circulação de poder de compra existente, transferindo dos poupadores para os investidores. Né? Muita gente acha que é assim que o sistema bancário funciona. E o que a gente ensina para os nossos alunos, né, Daniel, que, na verdade, o sistema bancário ele cria poder de compra novo com a chamada moeda escritural. Quer dizer, um registro contábil que confere a um depositante no banco o direito de sacar um determinado volume de recursos que está à disposição para ele, criado pelo próprio banco no momento de criar um empréstimo e que pode, eventualmente, ser sacado na forma de papel moeda ou transferido, a transferência da titularidade dessa moeda escritural por meio de cheques ou transações digitais, diferentes tipos de ordens de pagamento que basicamente mudam a titularidade das contas bancárias, dos depósitos bancários. Né? E aí, a mágica do sistema bancário é que pode ser criado um volume de depósitos muito superior àquilo que o banco mantém, seja como reserva bancária, junto ao Banco Central, seja como encaixe técnico dentro das agências bancárias. O encaixe técnico, o público entender... Operacional. Operacional, técnico operacional. Encaixe seria aquele volume de papel moeda emitido pelo Banco Central e que não está no poder do público, mas que está no caixa dos bancos para atender a demandas de saque de recursos por parte dos correntistas bancários. Esse é um caixa técnico. E as reservas bancárias são os valores também calculados, estão escriturados, mas estão colocados digamos, podem ser transformados em espécie rapidamente, estão na conta do Banco Central e vão servir para honrar compromissos de transferência de ordens de pagamento por meio de cheques ou transferências como TED ou como DOC, que os correntistas bancários, correntistas dos bancos, fazem. Não é? Só que os bancos só precisam reter uma fração do total dos depósitos que eles criaram, do volume de dinheiro, de moeda escritural que eles criaram por meio dos seus empréstimos. Eles só precisam reter uma fração disso na forma de encaixe técnico e na forma de reserva bancária. Não é? Então, não há uma multiplicação da reserva bancária e do encaixe técnico para os empréstimos. Não há o que em economia se chama multiplicador monetário, multiplicador daquele volume de moeda básica que vai se transformar em meios de pagamento menos restritivos, digamos assim, que passam pela moeda escritural. O que existe é o contrário. O que existe é um divisor do crédito. Não é isso? Quer dizer, dado o volume de depósitos criados pelos bancos nas suas operações de crédito, é que os bancos vão calcular o quanto eles vão precisar ter de encaixe técnico ou operacional e de reserva bancária. Então, quando o Banco Central aumenta o volume de reservas no caixa dos bancos, né, os bancos não são obrigados a transformar esse volume de recursos em novos empréstimos. Eles só vão fazer isso se eles considerarem rentável
fazê-lo. Numa situação como ocorreu em março, um enorme aumento da incerteza, quando os bancos recebem um volume de recursos, de reservas bancárias, com a liberação dos depósitos compulsórios do Banco Central para eles, o que os bancos fazem? Eles voltam, como você colocou muito bem, eles voltam a aplicar esses recursos, emprestam uns para os outros, né? Jogam a taxa de juros dos empréstimos bancários, dos empréstimos interbancários, para baixo, e essa taxa de juros cai para baixo daquela taxa de juros básica, que é a chamada Selic, né? A taxa da Selic, a Selic é o sistema de liquidação e custódia, por meio do qual os bancos fazem operações interbancárias, não é isso? E é essa taxa básica que é o principal meta operacional de política monetária, porque o Banco Central considera que a elevação da Selic, ou da taxa de juros básica, ou a redução da Selic, ou da taxa de juros básica, vai ter efeitos nas decisões de realização de empréstimos por parte dos bancos e nas decisões de demanda por empréstimo por parte das empresas e das famílias. Não é isso? E, na verdade... afetar o custo... Então, esse aumento das reservas bancárias... De reserva. Né, e aí, dado esse custo, você não tem mais limite para o volume de reservas que você pode obter para sustentar depósitos. Né? Então, é invertida a causalidade. Né? É invertida a causalidade. Se emprestar, ele empresta. E aí, se isso exigir que ele reponha reservas, porque, eventualmente, o compulsório e as exigências operacionais são maiores do que ele tem, ele consegue isso, nem que seja com a atuação direta do Banco Central, porque, ele, como você falou, o Banco Central tem o compromisso de não permitir que esses empréstimos interbancários, que a remuneração desses empréstimos interbancários fuja da meta em consonância com o objetivo da política monetária. Então, vamos explicar para o público. Quando os bancos precisam de reserva bancária, seja porque eles emprestaram muito, ou porque aqueles que tomaram emprestado neles resolveram gastar, né? E gastaram transferindo titularidade do depósito que estava nesse banco para uma conta de uma outra pessoa que está num outro banco, né? Ou seja porque o próprio Banco Central aumentou a taxa de depósitos compulsórios. Aí, os bancos precisam de reservas para honrar os pedidos de saque ou os pedidos de transferência digital de titularidade de depósito. Aí, o que os bancos fazem? Eles não têm necessariamente todas essas reservas no cofrinho. Não é isso, Daniel? Eles não operam como uma casa. Pagamento entre eles, né? Imagina, antigamente era, né? Antigamente era. Lote, era uma lote. Mas... tem registro eletrônico muito mais conveniente. Pois é. E aí, um banco pede emprestado de outro banco. Se muitos bancos estiverem demandando reservas bancárias um dos outros, o preço das reservas bancárias aumenta. Isso é a taxa de juros do chamado empréstimo interbancário. A taxa de juros aumenta. Só que o Banco Central definiu uma meta para essa taxa de juros, que é a Selic. Para o pessoal entender. Essa taxa básica é a Selic. Se a taxa do interbancário estiver maior do que a Selic, o Banco Central vai realizar operações para jogar essa taxa de volta para a Selic. Para efeito didático, né? Como é que o Banco Central faz isso? Que a gente pode... né? Porque, realmente, essas coisas das arbitragens que aparecem e aí acabam... E, na verdade, o mercado Selic ele é um outro mercado, mas se a diferença for tão grande que vale a pena arbitragem, vender... É chamada arbitragem. Vender ali para depois operar no interbancário, se a taxa descolar, aí é que aparece o efeito da política monetária, né? da intervenção do Banco Central. Mas é legal porque, no limite, como você está mostrando, se o sistema como um todo, vamos supor, teve uma expansão de crédito privado, então a economia recuperou, os bancos estão sendo procurados para fazer empréstimo e porque tem oportunidade de emprestar, cada gerente ali falou, não, vou te dar um empréstimo, vale a pena,
você me convenceu que o teu negócio é uma negociação. Então, aí tem uma expansão geral de crédito privado. Isso vai exigir que os bancos possuam mais reservas nas suas carteiras para sustentar esse volume maior de empréstimos, né? Por conta daqueles custos todos que você mencionou, exigência legal do compulsório e operacional por conta dos pagamentos em si, dos saques, eventualmente. Então, isso faz o quê? Com que, como você falou, a taxa de juros que remunera essas operações de reposição de liquidez, né, de reservas pelos bancos, aumente. Para o sistema como um todo, significa que está faltando reserva, e se continuar faltando reserva, o juro vai aumentar. E aí que o Banco Central vai ter que vir acomodar essa demanda. Ele faz essa acomodação nesse mercado de dívidas do Tesouro, né, que ele usa como colateral, como garantia de operações. Né? Esse detalhe também é mais... Eu acho que... Vamos falar brevemente desse detalhe. Claro que a gente vai... Vamos simplificar, porque senão o pessoal não vai entender. O grande público não vai entender. Mas vamos simplificar. Aí, os bancos estão precisando de reservas. No agregado, a taxa de juros aumentou. Como que o Banco Central empresta essas reservas para o sistema bancário? São as chamadas operações compromissadas. Né? Por que elas são compromissadas? Porque tem um compromisso de reversão futura dessa operação em um determinado prazo. Essa operação pode levar, hoje em dia, no Brasil, pode ser de 1 dia ou até, o Banco Central vem fazendo, até 210 dias. Quer dizer, basicamente 7 meses. Vai de 1 dia até 7 meses esse compromisso de recompra, de reversão dessa operação. E essa operação, ela tem, digamos, uma garantia. E a garantia é o título público. A coisa é o título comprada. A coisa vendida e recomprada. A vendida e recomprada é o título público. Isso, então, o título público, ele é a garantia trocada pelas reservas bancárias. Isso que o pessoal tem que entender. Então, quando os bancos eles precisam de reservas bancárias, eles vão diminuir, digamos, as suas reservas ditas excedentes. Eles estão precisando de reservas, eles desejam mais reservas, e aí o Banco Central vai comprar os títulos públicos que estão na carteira dos bancos. Vai com esse compromisso de recompra. Então, vai transferir reservas bancárias e vai assumir títulos públicos. Né? Muitas vezes, esses títulos públicos são já oferecidos pelo próprio Banco Central para realizar a operação contrária. Quando a taxa de juros está muito baixa, porque os bancos estão com medo do futuro, eles estão desejando menos reservas, estão criando menos depósitos, né? E tem reservas demais, então, com reservas excedentes, aí ocorre o inverso. A taxa de juros cai para baixo da meta Selic. Não é isso? E aí, o que o Banco Central faz é tirar essas reservas excessivas e transferir para os bancos títulos públicos da chamada carteira livre, que são títulos públicos que foram transferidos do Tesouro para o Banco Central, de maneira que o Banco Central pudesse realizar essa política monetária. Né? Então, é importante o pessoal entender que a política monetária tem impactos fiscais e tem um nexo entre a política monetária e a política fiscal. Né? Isso, eu diria que, assim, pelo menos para mim, essa indissocialidade entre a política fiscal e a política monetária foi uma das coisas mais revolucionárias para eu raciocinar sobre macroeconomia que veio da compreensão da teoria monetária moderna. E você vê que está tudo misturado. Né? Então, quando apareceu, por exemplo, a proposta, né, da emissão monetária como forma de financiamento direto ao Tesouro, primeiro eu gostei muito porque, pedagogicamente, como você fala, é fantástico, porque simplifica as operações, deixa claro que o canal existe.
Só que agora eu acho que o nosso esforço precisa ser mostrar que ele sempre existiu e é assim que o governo sempre praticou resultados deficitários sem perder controle dos juros. Se o governo tem esse binômio, então se ele opera na moeda que o Banco Central cria e o Banco Central garante que uma taxa de juros incidente sobre um título de dívida do Tesouro vai ser administrado por ele, o preço não vai subir nem cair, a taxa de juros não vai subir nem cair, significa que esse tesouro tem plena condição de realizar qualquer resultado deficitário que ele queira, de qualquer tamanho, né? Aí tem outras restrições que a gente pode falar, mas operacionalmente o tamanho pode ser qualquer um, né? Porque operacionalmente o Banco Central já está comprometido a acomodar esse excesso de títulos que eventualmente o Tesouro tente vender, se não tiver arrecadação suficiente, porque senão a taxa de juros dispararia, né? Ficaria muito elevada. Então, esse é o ponto. Eu acho que assim, é um mecanismo tão grande, né? Porque envolve o Banco Central, ao invés de simplesmente emprestar para o Tesouro, ele compra títulos do setor privado para que o setor privado depois compre de novo a mesma quantidade do Tesouro. Então, na prática, quem está financiando essas vendas de títulos é o Tesouro. E, assim, por outro lado, tem a operação de enxugamento, que já tinha colocado títulos nas carteiras privadas anteriormente, porque quando o gasto público acontece, ele coloca a reserva na economia, né? Então, para também que o juro não caísse, o Banco Central já tinha tirado essas reservas. Ou seja, na verdade, o que o Banco Central faz é oferecer a diferença, que acaba, de fato, aparecendo como criação de base monetária. A variação da base monetária vem daí. Vamos explicar, Daniel, vamos explicar para o pessoal didaticamente. Tá. Vamos supor que o governo... Vamos esquecer isso, que depois a gente pode explicar. Vamos esquecer a chamada conta única do Tesouro Nacional. Que, basicamente, só para adiantar um pouquinho, é aquele volume de recursos que, inclusive, é remunerado e que é depositado dentro do Banco Central em nome do Tesouro Brasileiro. Certo? Mas vamos esquecer um pouco isso nesse momento. Vamos supor que não tem recurso na conta única e começou a pandemia e o banco e o governo, o Tesouro, vai precisar gastar. Depois a gente vai explicar a emissão monetária. O que a emissão monetária pode trazer, o que pode trazer de diferente do ponto de vista do custo fiscal ou do custo distributivo. E depois a gente vai seguir adiante para discutir alternativas a isso. São mais profundas e radicais, que a gente vem conversando já há algum tempo, né? Mas vamos supor que não tem dinheiro na conta única, o governo precisa gastar. Aí ele vai, para gastar, vamos supor que ele tem que lançar títulos. Aí, lançando títulos, o que vai ocorrer no mercado? Vamos explicar didaticamente para o pessoal entender direitinho essa vinculação entre gasto e déficit público e política monetária, para o pessoal entender. Lançou esses títulos, aí o que acontece com a liquidez bancária? Beleza. Então, o governo lançou o título e aí, hoje, legalmente, ele não pode vender isso direto para o Banco Central. Então, ele vai vender para o setor privado. Os bancos, normalmente, estão participando desse mercado primário de títulos, né? Nesse momento, então, se o sistema financeiro já estava em equilíbrio, porque não há nenhum enriquecimento, não há mudança nas carteiras novas, simplesmente é o Tesouro pedindo para o sistema financeiro, o setor privado, com o dinheiro e títulos que ele já tem, ou seja, com os recursos que eles têm na carteira, ele está pedindo: compre esses títulos que eu estou lançando. Ora, isso é equivalente que você, se eu pedisse para você hoje, você tem um dinheiro na poupança e um dinheiro na conta corrente, e está feliz da vida com essa composição. Parte você quer deixar rendendo, mas outra parte você está guardando ali, porque tem as exigências operacionais suas, de pagamento que você tem que fazer. Então, deixou uma parte rendendo, mas não mudou nada, você não ficou mais rico. Eu chego e te peço: olha, Pedro, eu preciso que você tire
parte desse dinheiro, da tua riqueza da poupança, e converta em conta corrente. É o que o Tesouro está fazendo quando ele pede para os bancos se desfazerem de reserva. Na verdade, o contrário, né? Eu estaria pedindo: Pedro, passa tudo para a poupança, eu quero vender para você poupança. Você fala: não, eu já estou satisfeito. Com a taxa de juros vigente, eu não quero mais aplicação em poupança. Da mesma forma, o sistema financeiro privado hoje diria: olha, você está tentando me vender um ativo rentável que eu não quero, porque eu já estou satisfeito com o que eu já tenho na minha carteira. Então, isso necessariamente faria o quê? Se o Tesouro está tentando vender títulos a mais do que o setor privado quer absorver nas suas carteiras, a taxa de juros incidente sobre esse título aumentaria. Vamos supor que esse é o mesmo título, o título Selicado, né? Cuja taxa... Selic, título Selicado. Vamos explicar para o público. Título porque... Selicado é aquele que ele é indexado, os economistas chamam indexado, porque ele é vinculado ao índice que é definido pela própria taxa de juros básica. Então, como esse índice Selicado, que a gente chama no Brasil LFT, né? Selicado é esse que é indexado à taxa de juros básica. Então, ele é chamado também de pós-fixado. Por quê? Porque a taxa de juros vai variar sempre que a definição da Selic mudar. Então, não está definido por antemão qual vai ser a taxa de juros. A taxa de juros vai ser pós-fixada depois de cada mudança de definição do nível da taxa de juros pela política monetária do Banco Central. Só para o pessoal entender. Então, porque os caminhos, né? Então, os tipos, a gente falou que o título é selicado, porque se fossem outros títulos, o mecanismo não seria tão perfeito, né, de atuação do Banco Central, porque a taxa de juros poderia subir sem o Banco Central se obrigar a operar. Mas, sendo selicado, o que acontece? Se o Tesouro, então, está tentando vender além do que o setor privado já queria nas suas carteiras, essa taxa vai começar a subir. Porque o setor privado não quer, então fala: não te pago o preço cheio, mas eu pago um pouco menos. Significa, eu aceito se a taxa de juros for maior. E aí a gente viu que existe aquele compromisso do Banco Central de não deixar que a taxa incidente no mesmo instrumento, mas operacionalizado de forma diferente, suba. Né? Então, quando a taxa de juros sobe, aí o que vai fazer o Banco Central? Pois é, Vamos o Banco explicar, Central, pessoal. na verdade, se apresenta... Então, basicamente, o Banco Central tem que retirar do mercado privado a mesma quantidade que o Tesouro está tentando vender, porque senão a taxa de juros sobe. Mas é até mais fácil que o Banco Central vai fazer, ele vai emitir moeda, para comprar títulos. Comprar títulos de maneira a voltar a fazer a taxa de juros do interbancário cair. Automática, né? Porque é como se eu dissesse para você: se o preço desses títulos que estão sendo emitidos primariamente começa a cair um pouquinho, naturalmente eu já tenho incentivo de comprar esse para revender pelo preço cheio que o Banco Central garante. Né? Então, inevitavelmente, esses agentes financeiros têm que aceitar essas operações, que seria irracional, o mesmo título que a gente está falando, né? Só que vendido por atores diferentes. Então, nesse sentido, é impossível que a taxa de juros descolhe. Ela vai ter uma variaçãozinha só para detonar ativar essa intervenção. Vamos explicar uma outra coisa aqui, Daniel. Vamos explicar uma outra coisa aqui para o pessoal, antes da gente entrar na questão da emissão monetária e nas outras formas de gestão do sistema de pagamentos que o governo pode criar com determinadas reformas que a gente vai propor ou sugerir, discutir. Né? Mas antes de entrar nisso, é importante que o público entenda que existe uma chamada curva de juros e que nem todos os títulos que são lançados pelo governo, nem toda a dívida pública é essa selicada, essa de curto prazo. Não é? Há títulos de mais longo prazo e que têm outros indexadores. Né? Os indexadores podem ser, por exemplo, a inflação, ou pode ser os juros pode ser pré-fixado. Né?
digamos, com uma maturidade mais longa, não é? Muito embora os pagamentos que possam ser produzidos por esse título, né, eles possam ser feitos em maturidades curtas, mas a maturidade do título inteira, completa, ela é mais longa, não é? Então, pode acontecer que, eventualmente, o governo brasileiro tenha se endividado com títulos longos e há uma taxa de juros mais alta. Sim. Né? E aí, vamos supor que o governo brasileiro deixou esses títulos na chamada conta única. Esses títulos na conta única, eles vão ser remunerados. Né? Os volumes de recurso que o governo obteve por meio da emissão de títulos fazem parte do volume de recursos depositados na conta única do Tesouro e eles são remunerados pela Selic. Né? Aí, digamos, pode haver um problema. Um pequeno problema, também não é tão grande assim. Né? A gente estava conversando antes, né? O fato, nesse caso, primeiro que é uma escolha, né? O perfil dessa dívida poderia ser todo de perfil curto, porque você poderia ficar eternamente emitindo esses títulos selicados e aí ter o canal permanente do Banco Central sem o título aumentar um ponto, né? Não vai aumentar nada porque o Banco Central garante. Mas sim, se você decide não quero vender só esses títulos, vou vender os outros, aí é possível qualquer coisa. E aí tem uma contradição, porque ceteris paribus, né, o próprio resultado deficitário, ele tende a baixar os juros em todos os instrumentos, inclusive outros instrumentos privados também e outros mais, porque você está colocando mais dinheiro na economia, você está colocando mais liquidez, mais reserva, podem ser aplicadas e distribuídas. Isso vai acabar influenciando, de algum modo, também as chamadas taxas longas. Isso. A taxa de juros dos títulos de mais longo prazo quando eles são vendidos no mercado secundário. Mas é possível que, num primeiro momento, se você não faz nada, né, a recomposição das carteiras privadas possa gerar um aumento dessas taxas. Sim. Só que perceba, esse movimento, eventualmente, ele tende a desaparecer, esse tal do estresse ao longo da curva de juros, porque o próprio gasto deficitário vai estar colocando na economia, né, reservas bancárias, liquidez, que podem se recompor em qualquer coisa. Vamos supor, então, que esse movimento significa que os agentes estão preferindo dívida curta, né? Dívida selicada. Não sei por quê, porque a taxa de juros hoje é mínima, mas eles estão preferindo, estão com medo de se comprometer com dívidas públicas mais longas, então estão comprando essa dívida curta por medo de perda de capital. A dívida curta realmente é muito mais protegida, é líquida, pode se desfazer dela muito mais rápido. Então, nesse sentido, eles estão correndo para a parte curta da curva. Isso tenderia a aumentar assim, os juros, baixar o preço desses títulos. Mas, eventualmente, o próprio diferencial de juros forçaria esses agentes a levarem toda essa riqueza financeira que está sendo colocada na economia pelo próprio gasto deficitário para o resto da curva de juros. Seria uma maluquice. Se a gente fosse gestor financeiro, né, e o título longo está rendendo, sei lá, um absurdo, 10%, 15%. Porque vamos explicar para o pessoal, no momento de estresse, o preço dos títulos cai. Cai. A diferença... Por quê? Porque estão fugindo de títulos, muitas empresas e bancos estão querendo liquidez por vários motivos, querem ir para o curto prazo, querem ter reservas líquidas em caixa. Então, vendem no chamado mercado secundário esses títulos de longo prazo, o preço cai. Isso quer dizer que a taxa de juros aumenta, porque a taxa de juros pode ser entendida para o pessoal, para o público entender. Taxa de juros é a diferença entre o preço de compra e o preço de resgate. Quando cai o preço do título, a diferença em relação ao preço de resgate final do título, o valor de face do título aumenta, a taxa de juros aumenta. Certo? E aí, isso torna rentável o movimento inverso, não é isso? Exatamente. É insanidade você ficar agarrado, né, nesses instrumentos que
estão rendendo pouquíssimo, ao invés de pegar esse. Aliás, isso tem um elemento estratégico, né? Porque você também dá sinais para o resto do mercado. Então, os agentes grandes eles fazem esse movimento preparando depois uma rentabilidade maior para o retorno. Você vende quando o preço está alto, espera o preço baixar para comprar de novo. Né? Então, ou seja, espera a rentabilidade voltar a ser alta para comprar esses ativos. Agora, vamos explicar. Não, foge desse troço porque o governo vai quebrar. Isso até te ajuda a alimentar essa narrativa. Vamos explicar um pouco agora para o pessoal o chamado custo fiscal ou custo distributivo da dívida pública, né? Porque a gente já mostrou que se a dívida ela é denominada em moeda local, na moeda na qual o Estado, por meio do Banco Central, emite soberanamente para comprar tanto título público quanto título privado, não existe como ocorrer uma insolvência do Estado com moeda soberana. Pode ter insolvência se houver endividamento em moeda estrangeira, em reservas cambiais que o próprio Estado não emite. O Brasil já passou por isso, na verdade, desde sempre, desde o século XIX. Né? E já passou por isso várias vezes, a última vez muita gravidade, no período entre 1999 e 2001, não é? Quando entrou em vários acordos que reduziram muito a autonomia de gestão da política econômica, fiscal e monetária junto ao FMI. O tripé vem ali naquela cartinha. Né? O chamado tripé macroeconômico vem exatamente nesse momento. Né? Então, a gente já mostrou que não existe possibilidade de insolvência em dívida de moeda local. Mas existe um problema que a gente chama de custo fiscal ou custo distributivo, que é o fato de que a dívida pública ela é de propriedade, a maior parte das vezes, de brasileiros. Então, são cidadãos brasileiros. Há uma relação entre parte do Estado brasileiro, que representa esses cidadãos, e os próprios cidadãos brasileiros. Não é? Então, uma gestão de riqueza que distribui-se entre o Estado como representante dos cidadãos, mas, sobretudo, uma pequena parte dos cidadãos, porque a dívida pública ela é muito concentrada em um contingente relativamente minoritário da população brasileira que é capaz de acumular riqueza financeira ao longo do tempo. Não é? Então, é por isso que existe um limite ou um custo distributivo para a dívida pública, embora não exista um limite do ponto de vista da falência do Estado, porque o dinheiro acabou. Como os economistas ortodoxos queriam que o Estado cortasse gasto, vinham dizendo. Né? E parte desse problema distributivo ocorre, inclusive, né, Daniel? Porque a dívida brasileira lançada no longo prazo, sobretudo aquela que foi acumulada naquilo que é chamado de colchão de liquidez da conta única do Tesouro Nacional do Banco Central. O Banco Central tem um enorme colchão de liquidez, explicado por vários motivos, mas também por lançamento de dívida de longo prazo. E a dívida lançada ali no período de 2015 em diante teve um custo elevadíssimo para financiar esse colchão de liquidez. Inclusive, por um determinado momento, as operações compromissadas reduziram-se, porque as emissões primárias de títulos públicos aumentaram muito, junto da elevação do déficit. Exatamente no período ali do segundo governo Dilma e o governo Temer. Né? Isso tem um custo fiscal, porque para financiar esse colchão de liquidez, os juros é muito alto, que está pagando, basicamente, rendimentos para uma parcela de brasileiros que é privilegiada. E essa parcela faz parte desse grupo que diz que o governo pode quebrar e que
portanto, deve cortar gastos se a dívida aumenta demais. Né? Tem um poder político muito grande. E, muitas vezes, faz também, digamos, um certo terrorismo para exigir uma elevação da taxa de juros, justamente porque esse grupo tem riqueza financeira e gostaria de ver essa riqueza financeira, né, rolada em instrumentos financeiros de baixo risco, que é o título da dívida pública, a uma taxa de juros mais elevada. Quer dizer, diz que tem mais risco do que, de fato, esse instrumento financeiro tem. Né? E um problema distributivo é que essa dívida pública paga um juros mais elevado, claro, para cidadãos brasileiros, para uma parte dos cidadãos brasileiros, e quando aplicada nesse colchão de liquidez, essa dívida ela é remunerada pela Selic, uma taxa de juros muito mais baixa. Certo? E qual é o problema mais sério disso? É que muitas vezes essa dívida fica de longo prazo. Quando o governo gasta esse recurso do colchão de liquidez, né, como gastou agora, 100 bilhões da conta única do Tesouro em abril, mais 100 bilhões em maio, né, acho que em junho vai bater em 150 bilhões, né, da conta única do Tesouro. Isso enxuga de liquidez o mercado. E essa liquidez vira novamente dívida pública, porque essa liquidez vira novamente dívida pública por meio das chamadas operações compromissadas, que o governo faz para que essa liquidez não reduza muito as taxas de juros. Não é isso, Daniel? Então, esse mesmo volume de recursos paga juros duas vezes, seja com aquelas dívidas de longo prazo que financiaram o colchão de liquidez, né, da conta única, e o efeito do gasto do governo no aumento da liquidez, que gera uma queda da taxa de juros interbancária e produz um enxugamento das reservas bancárias excedentes, por meio do lançamento de títulos da dívida pública nas operações compromissadas, que pagam juros também. Paga juros duas vezes. Né? Então, Daniel, a questão da emissão monetária, ela, digamos, oferece uma autonomia para que o Banco Central o Tesouro, gaste recursos da conta única do Tesouro sem precisar constituir nenhum tipo de colchão de liquidez com um custo elevado do ponto de vista fiscal e distributivo. Né? Porque é basicamente, se necessário, desde que autorizado, desde que o chamado artigo 164 da Constituição Federal autorize, o Banco Central pode criar esse colchão de liquidez para o governo, para o Tesouro gastar, quando necessário, sem que seja necessário financiar esse colchão de liquidez com juros muito elevados. Né? O que é um problema do ponto de vista distributivo. E mais, esse é um debate que está sendo muito feito internacionalmente e que a gente vai tentar contribuir com outras propostas, não é, Daniel? Sem o governo, foi o Ben Bernanke, ainda como professor de Princeton, sugeriu que o Banco Central, além de poder emitir, para permitir que o governo gastasse quando bem entendesse, sem ter nenhuma colchão de liquidez necessário, né, propôs principalmente que o Banco Central financiasse diretamente transferências monetárias para cidadãos vulneráveis, particularmente. Né? Porque, nesse contexto, qual é o argumento dele? Isso vai produzir um aumento do gasto, os beneficiários dessas transferências não vão poupar esses recursos, não vão virar reservas bancárias, vão gastar esses recursos, e a ativação da economia, se essa política tiver sucesso, pode, inclusive, reanimar os circuitos de crédito, de maneira que a própria moeda escritural volte a crescer e, como
ela cresce, o divisor dela é a reserva bancária, diminui as reservas bancárias excedentes, os bancos precisam de reservas bancárias, não é? De maneira que aí o Banco Central pode emitir novamente recursos para comprar os títulos públicos na carteira dos bancos para oferecer reservas bancárias que os bancos precisam para financiar essa reativação da economia. Foi essa a proposta lá do Ben Bernanke. Uhum. Né? E eu acho que a nota mostra que ocorreu, de certo modo, isso no Brasil, porque o papel moeda emitido, que é puxado basicamente pelas demandas de papel moeda em poder do público e as demandas que estão vinculadas a isso de elevação do encaixe técnico e das próprias reservas bancárias. Então, tudo isso, as reservas bancárias desejadas, o encaixe técnico, papel moeda em poder do público, aumentou à medida que o governo financiou transferências monetárias para uma população desbancarizada. Né? E tem vários estudos do Banco Central que mostram que tanto a população quanto o comércio preferem muito mais utilizar ainda, não é, papel moeda do que os instrumentos digitais de pagamento. O papel moeda é muito mais popular do que os instrumentos digitais de pagamento. Quer dizer, o papel moeda representa mais ou menos 60% a 65%, e no meio da crise até mais. Né? Então, existe, digamos, um almoço grátis, no sentido que parte desses recursos da conta única do Tesouro, quando vai para cidadãos não bancarizados, não tem um custo fiscal na forma de operações compromissadas. E é um volume razoável, foi um volume ali de 50 bilhões de reais, é um volume razoável, 50 bilhões de reais. Né? Agora, essa proposta, né, Daniel, ela, digamos, ela conta com a enorme desigualdade da sociedade brasileira e com certo primitivismo, que é o fato de que parte da sociedade brasileira ainda usa esse mecanismo de pagamento relativamente primitivo, que é o papel moeda, que inclusive numa circunstância como a da pandemia, traz um risco que é o contágio do próprio coronavírus. Coisa suja dessa, né? Suja beça por eu parte já do não papel. me pego mais, eu saio com alquinho. Pois é. Né? Mas boa parte da população usa. É obrigado, né? É obrigado. E o gasto fiscal, a política fiscal, que orientada para essa população muito pobre, acaba, digamos, não tendo um custo fiscal posterior, que é a operação compromissada, porque não vira reserva bancária, não passa pelo banco, circula entre as pessoas, entre o pequeno comércio, na forma de papel moeda, propriamente dito. Certo? Só que a gente pode imaginar opções mais modernas, mais inteligentes de realizar essa mesma coisa que ficou muito clara que é possível fazer no momento da pandemia. Não é, Daniel? E é isso que a gente tem que trabalhar e pensar daqui em diante. Não, eu acho o ponto do custo distributivo dessas operações é o centro, acho que é onde a gente vai ter que despender mais esforços, porque quanto maior, né, o resultado deficitário do governo, maior é a injeção de riqueza líquida, né, financeira na economia, para o setor privado. E aí, nesse sentido, nem tem tanto a ver com o mecanismo de constituição do colchão de liquidez, né, do abastecimento da conta única, porque esse mecanismo ele pode ser direto ou indireto, mas no final das contas
o que vai se converter em endividamento público rentável é aquela porção equivalente ao próprio gasto deficitário, né? Porque é isso que vai virar riqueza financeira para a sociedade, que ela vai escolher onde vai aplicar. E aí, nesse sentido... Em um determinado momento, que a gente também tem que pensar isso dinamicamente, porque esse gasto deficitário, primeiro, pode, por algum tempo, a gente não sabe, vai ver isso, circular na forma de papel moeda, não, pelo menos, com certeza. pelo menos uma parte. E esse gasto, ele pode reestimular as operações de crédito, e à medida que isso ocorre, reduzir as reservas, as reservas excedentes, as reservas excedentes, né? Porque vai aumentar as reservas bancárias desejadas e, principalmente, o próprio gasto público, se ele reativar o gasto privado, ele vai aumentar a arrecadação fiscal, porque Sim. O governo, a arrecadação fiscal, assim como a gente não decide receber, o governo também não decide receber. Pode definir a taxa, mas não decide receber. A renda do governo depende de uma decisão de gasto dos cidadãos. A não ser o nosso, que fica retido na fonte. Retido na fonte, daí do funcionário público, é claro. Né? Mas, de qualquer maneira, ao reanimar o gasto privado, esse custo fiscal reduz, porque as reservas bancárias indesejadas vão diminuir ao longo do tempo, e o governo pode... Tem alguns mecanismos propostos pelo próprio Ben Bernanke e pelo Cotani, de redução do custo fiscal da gestão das reservas bancárias. Eu acho que é muito detalhe técnico, precisa discutir isso aqui. Né? Mas, de qualquer maneira, essa arrecadação fiscal diminui o gasto. Né? O meu ponto é que, como você falou, isso tem muito mais a ver com quem está recebendo esse gasto deficitário do que propriamente com a operação de reabastecimento da conta única. Se a gente fizer o financiamento direto, né, você também vai... Porque, aí, nesse caso, é importante o que você descreveu, o fato de que quem está recebendo esses benefícios, que estão exigindo um esforço deficitário do governo, então né, o gasto aumentou muito e o governo vai arrecadar pouco. Isso significa introduzir riqueza líquida na economia. Agora, se essa riqueza for retida e se mantiver circulando na forma de papel moeda, isso reduz aquela quantidade de reservas que poderiam estar aplicadas em título público, gerando um efeito distributivo indesejável. O efeito distributivo indesejável é quando há oportunidade de agentes financeiros, e aí esse é interessante, né, que embora a moeda bancária, né, ela represente o mesmo tipo de moeda do nosso ponto de vista, como meio de pagamento no mercado de bens e serviços, é indistinguível para a gente. Eu posso te transferir um recurso na minha conta Banco do Brasil e você vai ficar igualmente feliz. Mas para os bancos isso é muito mais conveniente, porque enquanto você mantém a tua riqueza na forma de moeda bancária, o banco tem reservas para aplicar. Se você faz um saque, você tira essa oportunidade. E se depois que você fez o saque, você vai manter essa moeda estatal circulando na economia, isso realmente não vai virar acúmulo de dívida remunerada. Então, isso tem a ver com o impacto distributivo do próprio gasto. E aí é interessante também notar que, assim, existe um limite para isso. Esse é um debate que, na época da Bolsa da inovação do Bolsa Família, isso veio muito à tona, porque as pessoas achavam que isso ia, inevitavelmente, redistribuir riqueza. O problema é que o Bolsa Família é tão pequeno, embora ele tenha um efeito na distribuição de renda, porque ele é renda de quem recebe, permite que as pessoas lidem melhor com as suas necessidades. Mas ninguém ali vai conseguir guardar nada. Então, o recipiente do Bolsa Família não vai ter oportunidade de ficar mais rico e, eventualmente, aplicar em alguma coisa rentável. Ele vai pagar para alguém, que aí sim, depende, pode ser... Aí o efeito distributivo a gente vai observando. Por exemplo, se ele paga para uma mercearia local, que antes não tinha oportunidade de acumular, mas agora se tornou maior e conseguiu reter mais dos seus balanços, conseguiu poupar e eventualmente investir mais e acumular mais riqueza, aí sim eu tive um efeito distributivo. Então depende tudo
do impacto, inclusive levando em conta o efeito multiplicador, do tipo de gasto que eu faço. Vamos explicar o efeito multiplicador. O efeito multiplicador é quanto uma unidade de gasto produz indiretamente em termos de outros gastos, ao elevar a renda sucessivamente. Então, quem recebe a renda produzida por aquele gasto vai ser induzido em gastar uma parte dessa renda. E quem recebe, no segundo momento, a renda derivada desse segundo gasto vai também gastar uma parte dessa renda e assim sucessivamente. Quer dizer, o Bolsa Família ele acaba estimulando a geração de empregos. Então, não existe essa diferença entre receber o peixe e ensinar a pescar. Porque quem recebe o peixe gasta e vai animar as relações de emprego, produção e renda na localidade. Então, na verdade, vai aumentar também a oferta de produção e de emprego na própria localidade. Então, isso acaba tendo algum efeito distributivo também, não é? Sim, sem dúvida. É o chamado efeito multiplicador. A gente não pode negar né, o valor do efeito distributivo, mesmo que isso eventualmente não se traduza em redistribuição de riqueza. Então, vamos explicar essa outra ideia que, na verdade, tem que ser, vai ser desenvolvida adiante. Nós estamos discutindo isso, né? Como eu te falei, essa nota é uma parte de um artigo maior e eu exploraria nessa outra parte tanto algumas propostas internacionais de como fazer essa transferência do chamado dinheiro de helicóptero para a população, quanto explorar ideias que, por exemplo, como a proposta pelo nosso colega Davi De Cache, que é atualmente assessor parlamentar do PSOL, não é? Que a gente pode até explorar mais, radicalizar um pouco em relação à proposta, que é isso que a gente vem conversando, né? Porque a proposta do Davi, se você quiser explicar a proposta do Davi, eu posso explicar depois a radicalização. Eu só queria assim, colocar para os ouvintes, né, para o pessoal que está assistindo, o dilema que a gente tem, então, é fazer com que a riqueza financeira gerada pelo gasto deficitário ela se acomode, se configure de maneira distributivamente menos perversa, né? E aí, como você menciona, a forma de fazer isso seria reduzir esses encaixes na forma de moeda bancária, que eventualmente dão a oportunidade para bancos aplicarem em dívidas remuneradas do Tesouro. É como se os bancos, sendo depositários da liquidez dos meios de pagamento da coletividade como um todo, se apropriassem privadamente dos ganhos de senhoriagem que deveriam ser exclusivos da coletividade por meio do Estado, que é a possibilidade exatamente de emitir poder de compra com um custo muito baixo. E os bancos... Custa uma fração em termos das reservas que eles têm que manter. Então, todo o resto vira rentabilidade para eles por nada. Enquanto você está... Então, para o sistema como um todo, tudo aquilo que a gente mantém nos bancos, usa como... Né, que são duas formas da gente manifestar a nossa liquidez, né, os nossos meios de pagamento usáveis pela população. Moeda bancária, né, passivos do banco, eu chamo de títulos dos bancos conversíveis na moeda estatal ou títulos do Banco Central. A gente usa esses dois instrumentos. E aí, quando a gente usa os títulos dos bancos, os bancos têm oportunidade de botar as reservas deles para render. Então, o desafio que você colocou para a gente é como reduzir esse efeito. Né? Uma das formas que você mencionou é estimulando a retenção do crédito direto. Né? E aí é importante estabelecer o que é o papel moeda em poder do público. É o crédito contra o Banco Central que as pessoas podem usar, ter nas suas carteiras. Hoje é o único instrumento que eu e você podemos ter de dívida do banco, de um título do Banco Central nas nossas carteiras é esse de papel. É o documento que a gente usa, é o papel, que a gente não tem oportunidade de ter uma continha no Banco Central. Então, acho que vai ser legal. Você pode apresentar a ideia do Davi. Na verdade, foi um artigo que o Fabiano Dalt, professor da UFPR,
ele fez uma provocação na época que a gente estava escrevendo aquela primeira coisa questionando que o problema da demanda era muito importante para o Paulo Guedes reconhecer. Até a Simone participou daí, vários outros colegas. E o Fabiano veio no privado, nos grupos de WhatsApp, e falou: olha só, a gente está preocupado com a composição das carteiras, que resulta do gasto deficitário, que tal se a gente eliminar o intermediário bancário? Né? Vamos colocar as pessoas tendo moeda. Porque hoje o problema, se você é dono de um negócio, você realmente não tem como manter tudo num cofrinho, né? Guardar o dinheiro em sacos, em pastas e o papel moeda. Você precisa depositar isso no banco até por questão de segurança, operacionalidade. Você precisa fazer pagamentos por meio eletrônico. Então, você vai acabar botando esse dinheiro na forma de moeda dos bancos, títulos bancários. E isso é o que a gente quer combater. Se a gente tivesse um equivalente disso, que dá as mesmas conveniências para todos os agentes econômicos que querem dinheiro, né, para fazer pagamentos que eles têm na moeda bancária, você eliminaria esse intermediário. Antigamente, né, quando você precisava ter agências localizadas para fazer essas intermediações, para oferecer os serviços bancários para o público, realmente era muito difícil, a não ser que o governo fosse dono dos próprios bancos, e durante uma época foi, né? Tinha os principais bancos e usava isso, mas como você tem bancos privados, os bancos acabaram se tornando esses intermediários. Então, o governo faz pagamentos usando um banco como intermediário, que acaba ficando com essas reservas. Se a gente eliminasse isso, aí o teu efeito, né, que é dar essa moeda estatal e mantê-la toda no setor privado não bancário, seria inevitável. Porque agora, mesmo quem quer moeda bancária para fazer pagamentos eletrônicos, para guardar o dinheiro, teria um equivalente disso na forma da moeda estatal. A moeda estatal digital, talvez uma conta no Banco Central em nome da gente. Com o teu CPF, você teria uma conta no Banco Central. Isso o Banco Central já deixa os bancos fazerem, né? Poderia fazer conosco. Então, a ideia vem um pouco daí. E aí, a tua nota foi legal, que ela vai exatamente essa provocação. E se a gente tentasse fazer isso? Né? É isso. Porque no mundo estão sendo pensados vários mecanismos de transferência monetária. Por exemplo, se eu não me engano, o Brookings Institute vem sugerindo uma regra de transferência monetária, não uma renda básica universal em todos os momentos, mas uma regra de transferência monetária quase que imediata em função de uma eventual variável que indicasse uma recessão. Né? Então, às vezes, os programas públicos, claro que você tem que ter uma carteira de programas públicos que podem ser acelerados no momento de uma recessão, que é a proposta típica do Keynes. Né? Mas, sobretudo, em sociedades que têm muita vulnerabilidade, muita desigualdade, como a brasileira, pode-se pensar também um mecanismo de elevar as transferências de renda, que não seriam propriamente um seguro-desemprego, o auxílio emergencial aponta para isso, por exemplo, elevar essas transferências mais ou menos automaticamente, essa é a proposta do Brookings Institute, né? E isso pode ser feito pensando em novos mecanismos. Você sabe que tem muitos acadêmicos, militantes, nos Estados Unidos que estão propondo, por exemplo, o Banco Central para o Povo. Não é? A China já está... quantitativo para as pessoas. Facilitação quantitativa para as pessoas. E o Banco Central, a China já está pensando num banco público digital que vai facilitar muito as transações e reduzir, digamos, essa apropriação da liquidez por parte do sistema de bancos comerciais privados. Né? Então, a gente pode começar a imaginar mecanismos de política fiscal, eventualmente automáticos, alguns estabilizadores automáticos no momento de recessão, que passe por transferências monetárias, mas pode imaginar também
uma nova institucionalidade que, digamos, generalize com formas modernas essa, digamos, esses ganhos de senhoriagem associados ao papel moeda. Porque o papel moeda é como se fosse, digamos, um almoço grátis, né? Vamos supor que o governo não tivesse se endividado, resolvesse simplesmente o Banco Central emitir o papel moeda para essa população pobre. E isso não vira dívida de ninguém, uma parte, não dívida, pelo menos por um tempo. Não vai virar dívida. E quando virar dívida, virou riqueza, virou, antes de ter virado riqueza, virou emprego. Nasce como dívida do Banco Central. Né? Então, dívida do Banco Central, paga, mas é uma dívida sem custo. Já paga. Dívida já paga, sem custo. Né? E aí, ao virar riqueza, antes de ter virado riqueza, no processo de virar riqueza, animou o emprego, animou a arrecadação tributária, né? Então, também se paga do ponto de vista da relação dívida-PIB. Né? E o nosso desafio daqui para frente é tentar amarrar essas propostas, banco digital chinês, facilitação quantitativa para o público, bancos populares, transferências monetárias automáticas no momento de recessão, e pensar como que a gente pode, com isso também, inclusive, ativar, porque às vezes é difícil, num primeiro momento, pelo menos, né, ter contas individuais, mas ativar no momento de ampliação de desemprego, que vai levar muito tempo, imaginar formas cooperativas, que aumentem, inclusive, a produtividade do trabalho, né, no sentido da economia solidária, no sentido da cooperação, muitas vezes, de baixo para cima, não apenas projetos de obras públicas do Estado. Né? Isso também, evidentemente, é importante. Podemos pensar como que isso pode servir para financiar um sistema de empregador em última instância, por exemplo, e estimular a economia solidária. Eu acho que, digamos, isso é uma fronteira de pesquisa que, digamos, o auxílio emergencial, esse grande aumento do papel moeda em poder do público, o debate a respeito de emissão monetária e emissão de dívida, é uma agenda de pesquisa que a gente tem que estimular no Brasil e buscar aprofundar. Certo? Eu acho que isso é uma tarefa para economistas jovens, como você, como seus orientandos, como meus orientandos, até para mim, que não sou tão jovem de idade, mas sou jovem de alma. Não é? Isso é uma tarefa de pesquisa que a gente tem que explorar muito, não é? Nos próximos anos. Não tenha dúvida. Olha, eu acho que esse momento, né, que é tão devastador e triste, ao mesmo tempo vai obrigar a gente a ser muito mais criativo na economia. Né? Então, certas ideias que eram consolidadas, ideias muito ruins, né, que os economistas mantinham, que eram absolutamente enrijecidas nas cabeças das pessoas, acho que vão ter que ser superadas por esse exercício mais criativo, mais generoso. Né? Então, o mito de que o Estado não tem dinheiro para gastar, esse tem que desaparecer. Né? Eu acho que é importante a gente insistir que, quando a gente fala de criação de moeda para que o Estado gaste, de certa forma, a gente está descrevendo algo que já acontece. Né? Afinal, a gente vem praticando resultados deficitários gigantescos. Né? O próprio Temer e o Bolsonaro tiveram resultados primários deficitários. Ninguém reclamou de falta de moeda. Taxa de juros não houve descontrole da taxa de juros. Então, é possível praticar o resultado deficitário que a gente quiser, porque os mecanismos operacionais já existem. Eu acho que é importante refletir sobre mecanismos mais claros e até menos custosos. Né? Existe aquele elemento que a gente falou dos ganhozinhos de arbitragem, quando você tem intermediação dos agentes financeiros para fazer a ponte entre o Banco Central e o Tesouro, né? Que são também outros custos desnecessários. Se o Banco Central comprasse direto do Tesouro seus títulos, não precisava variação nenhuma,
porque o Tesouro está simplesmente transferindo os títulos à taxa vigente para o próprio Banco Central, e depois a própria rentabilidade que o Banco Central recebe é do Tesouro, né? Então, não existe também nem necessidade da gente se preocupar com os ganhos do Banco Central, custo para o Banco Central. Então, nesse sentido, o importante é o que aparece nas carteiras privadas. E o que aparece nas carteiras privadas, você tem razão, é o desafio. Como é que a gente olha para que isso não se torne tão desigual e crescentemente desigual? Porque se quem acumula déficits permanentes é sempre a mesma pessoa, é sempre o mesmo grupo, esse grupo vai ficar cada vez mais rico e os outros, no mínimo, vão se manter. E aí, esse arsenal de ferramentas de intervenção, né, eu acho fundamental. Você me chamou a atenção do trabalho do seu colega, o Renato, né, Danino. E eu achei fenomenal a gente trazer essa discussão sobre que existe perverso, né? Quando a gente debate com os economistas ortodoxos, somente esses mais agarrados com a cartilha liberal, eles se usam de certas ferramentas retóricas de maneira um pouco desonesta, né? Então, é a mesma coisa com responsabilidade fiscal, né? Como se a gente fosse responsável por propor o que já acontece, né? Que é o resultado deficitário com amparo do Banco Central. Mas a coisa do empreendimento, vendido como o setor público, o Estado não tem nenhuma responsabilidade para ajudar você a sobreviver, mas você que tem que arrumar um jeito de se virar, né? E vende-se essa ideia do empreendedorismo, primeiro, de maneira precarizante, né? Porque é uma alternativa ao trabalho que está se tornando cada vez mais precarizado, então ela se vira aí, e mesquinha, né? Porque alimenta o tipo de empreendimento individualista, que eu vou me virar por conta própria, dane-se você. E autorresponsabiliza a vítima do desemprego, né? Exatamente. Se você não está dando um jeito na tua vida, a culpa é tua. Você não foi procurar dirigir Uber ou virar entregador. Se você quisesse, você dá do teu jeito, né? Então, é uma lógica perversa. Eu acho que a gente tem que se reapropriar da ideia do empreendimento solidário e cooperativista, né? Que é a ideia do fortalecimento das iniciativas dos empreendimentos, né? da produção privada, organizada em empresas mesmo, mas com arranjos proprietários mais democráticos. Né? Permitir que os trabalhadores sejam capazes de fundar ou comprar as suas empresas. Né? Então, a gente não tem essas ferramentas hoje. E o mesmo poder de criação de moeda que o Estado tem e poderia usar muito melhor hoje para garantir uma economia funcionando melhor, usando transferência de renda, emprego garantido, poderia também ser usada para apoiar esses trabalhadores que querem se organizar, né, e virarem os seus próprios patrões. Então, nesse sentido, tem um espaço aí, acho que para a gente rever o nosso arsenal de políticas para a promoção do bem-estar social, para a promoção de uma economia mais justa, de uma economia que opere próximo do seu ótimo produtivo, que a gente só começou a tocar. Só começamos a tocar. E a nossa tarefa agora é buscar juntar economistas, sociólogos, militantes, ativistas, cientistas políticos, engenheiros, assistentes sociais, todos aqueles que estiverem, digamos, dispostos a realizar essa reflexão e pensar novas formas de ação que vinculem, não é, ação coletiva, solidária e formas inovadoras de ação do Estado do ponto de vista fiscal e monetário. Né? Daniel, eu agradeço muito a tua presença aqui. O Davi Carvalho, digamos, que está gerenciando aqui, disse que nosso tempo está acabando, não é? Então, eu espero que seja a primeira de uma conversa longa e que a nossa parceria em direção à reflexão e à proposição em torno desses temas seja também longa. Não é? Então, com isso, eu também, agradecendo a você, me despeço diante de nossos ouvintes e convido todos aqueles que tiverem interesse no tema que venham a ler a nota do SECOM
e, eventualmente, no próprio canal YouTube vai estar lá o link para a nota do SECOM, e fazer também eventuais perguntas. Se tiver dúvidas, perguntas, Posso fazer um jabazinho? fazer também um esforço para responder lá essas perguntas no YouTube. Por favor, Daniel. Então, eu queria primeiro agradecer enormemente. É sempre um prazer estar conversando contigo. Me ajuda assim a esclarecer um monte de coisa. Eu queria sempre ter essas oportunidades. Nós estamos com um livro que o Fabiano organizou. Eu sou um dos autores, o Davi é outro, né? Tem a Júlia e o Enzo também. São os outros dois. Deixa eu ver se eu não posso esquecer de ninguém. A introdução, né, o prefácio é do Ray com a Flávia Dantas, e é um livro que vem num momento assim que eu acho que é fundamental para nós. E o livro é sobre a teoria monetária moderna, né? O nome do livro se chama Teoria Monetária Moderna. E a gente já estava com essa vontade de organizar as nossas ideias no formato de um manual. Então, ele é um manual que eu acho que pode ser usado para ensinar o tema na graduação, e já está disponível, Teoria Monetária Moderna, o editor Ótimo. É o Fabiano Dalto. E eu acho que a gente precisa manter esse canal, né? A gente está enriquecendo muito, pelo menos do meu lado, eu ganho muito sempre que eu converso com vocês aí do SECOM. Então, eu agradeço. Muito bom. Muitíssimo. Muito bom. Eu que agradeço. Então, fica a dica, o livro Teoria Monetária Moderna, organizado pelo Fabiano Dalto, não é? Para quem quiser se aprofundar sobre vários dos temas que nós discutimos aqui. Com isso, eu me despeço, agradeço a todos os ouvintes, ao público e ao Daniel, e até breve.